iniciar para nós o capítulo 4, que é o capítulo que vamos ver hoje, o caso Vicente, e conhecer um pouco mais dessa personagem que vai acompanhar-nos aí durante a obra junto com André Luiz. Então, capítulo 4, o caso Vicente. Impossível traduzir meu contentamento com a nova companhia. Vicente, semblante muito calmo, olhar inteligente e lúcido, irradiava carinho e bondade, sensatez e compreensão. Disse-me de sua alegria por haver encontrado um companheiro médico, alojou-me convenientemente junto dele, demonstrando extrema generosidade fraternal. Era o primeiro colega na profissão, igualmente recém-chegado das esferas da crosta, de que me aproximava de modo direto. Trocamos ideias largamente sobre as surpresas que nos defrontavam. Comentamos as dificuldades oriundas da ilusão terrestre, a miopia da pequena ciência, os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. Então, esse parágrafo já é interessante, né? Depois daquele primeiro contato mais amistoso, já há um afunilamento para esses assuntos que interessam ambos e que vão passar a conhecer profundamente as questões da medicina espiritual, que já no nosso lar ele percebera que a medicina que ele aprendera era exclusivamente materialista, anatômica, né? Com nenhum laivo de espiritualidade. Muito bem. Vicente, conquanto não houvesse feito ainda qualquer visita ao plano dos encarnados, em caráter de serviço, admirava Aniceto extraordinariamente e punha-me ao corrente dos estudos valiosos a que se entregava junto dele. Estava cheio de conceitos entusiásticos. Em pouco mais de uma hora, nossa intimidade semelhava-se ao sentimento de dois irmãos unidos, desde muito, por laços espirituais. O novo companheiro conquistara-me infinita confiança. Evidenciando nímia delicadeza, indagou da minha posição perante os parentes terrestres, ao que respondi com a história resumida de minha singular aventura ao conhecer as segundas núpcias da minha viúva. Imprimi toda a ênfase possível ao meu relatório verbal, sensibilizando-me profundamente no curso da narrativa. Em cada pormenor culminante dos fatos, detinha-me de propósito, salientando meus velhos sofrimentos e relacionando dissabores que me pareciam insuperáveis. Esse parágrafo aqui, eu vou destacar, onde André Luiz traça aí uma característica que ele manifestou enquanto ia detalhando a história. Nós vimos que no capítulo 1, Renovação, ele se mostrava uma condição assim psíquica, né? Parece que nos um pouco mais livre das amarras terrenas, mais pronto para avançar, embora depois Narcisa tenha lhe dito que ele precisava encher a taça dele do sentimento, não é? Foi isso. Mas agora aqui, ó, você vê que ele, quando volta o assunto, ele parece que tem uma recaída. Quando ele fala aqui, né? Salientando meus velhos sofrimentos e relacionando dissabores que me pareciam insuperáveis. Então, ele ainda estava com esses obstáculos em mente. Isso significa, se a gente perceber isso aí,
que ele falou também no capítulo 1, a Narcisa, aliás, diagnosticou: André, você está fazendo a revolução mental, a sua reformulação mental. Mas ele tem essas recaídas. E eu entendo isso, que esse é o caminho dos desenvolvimentos nossos, quando da reformulação íntima. O caminho, talvez, ele não seja linear do avanço. Talvez ele seja como se fosse uma coisa que você vai, volta, vai, avança um pouquinho, volta. Porque você já pensou se fosse só você fazer uma proposta, um propósito de melhora, e as coisas estivessem resolvidas? E nós vimos, né? Como ele chegou no nosso lar, agora passa aquele filme rápido do livro, como ele se desenvolveu, depois ele sentiu que ele estava melhorando. Então ele tem esse propósito de melhorar. Começou a participar de reuniões, de estudo, mais ou menos à semelhança nossa aqui na Terra. Começa a viver, experienciar algumas fruto desses pequenos iniciais trabalhos, ele começa a sentir uma melhora, mas vem as vivências práticas do dia a dia. Assomam-se referências que ainda estão em nosso subconsciente. Então, é bom para nos dar uma noção de que o processo evolutivo do espírito, posso dizer que naturalmente ele é lento. Não é? Eu acho que não é linear, avançando para frente, incólume e sem nenhum obstáculo que te detenha mais. Acho que não é nada disso. Então, a gente vai e volta, a gente vai ter dificuldade, depois retoma. Às vezes pode ter até momentos de desânimo, devido às circunstâncias que possam nos envolver. Mas é um sentido de inferioridade ou não? Então é isso que eu quero dizer. Que a gente vai e volta. Ele não está superior, autônomo, dominante, avançando, né? Intimorato. Mas é isso que eu quero falar. Não é nem a frase em si. É a ideia que a gente pode aproveitar, né? Para os nossos reflexões aqui. De tudo que envolveu ele na visita, que eram coisas que pareciam insuperáveis, né? Embora lá no nosso lar parecia que ele transpôs isso aí, mas ele ainda fala isso aqui, ó. Você vê como é? Ele passou a ajudar o marido, né? Doente, ele encarou os filhos de forma diferente. Está aqui no capítulo 1, renovação. É sim. Eu falei, vai ter um momento de desânimo. Até particularmente em relação ao grupo. Mas você pensa que no mundo espiritual é diferente? Lá no grupo, lá tem, no intervalo, tem uma apresentação lá de circo, de trapézio, tem leões para você ver, tem um filme, tem uma coisa. Não, isso tudo lá é assim. E muito mais disciplinado deve ser. Porque aqui, às vezes, o pessoalzinho nem lê o capítulo antes, né? Chega aqui, parece que nunca viu. Deixando para nós esses rastros aí, brilhantes. São rastros para a gente seguir. Mas é uma espiral. É isso que era a palavra que eu queria dizer. Eu acho que é uma espiral, não é linear, não. O avanço, devem ter espíritos que seguiram linearmente. Mas não é o comum. Até, só mais um breve parênteses. Esses dias eu estava conversando com uma amiga aí, e eu falei que
eu acho que tem o estudo, tem o trabalho, e a nossa casa aqui oferece todas essas oportunidades, né? Mas tem um ponto que vem na sequência, que, é claro, é um trabalho individual, mas ele pode ser coletivo no sentido da colaboração. É o trabalho da reforma íntima. Só que esse é um trabalho, em termos coletivo, mais complicado. Eu diria até que o grupo, a participação de elementos do grupo, ela é meia filtrada, porque é um estudo, mas ele é quase que uma avaliação assim de fundo psíquico, porque é uma mudança, né? Então é um entendimento de outras áreas também, e que até falei, talvez no futuro eu me prepare para fazer algo assim aqui, em termos coletivos, porque eu já tenho um pouco de estudo, de avanço nessa área, mas para aplicar precisa ter Mas eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui, as quartas-feiras, as quintas-feiras, tem sido uma sedimentação para isso. Vamos ver. Vicente ouviu silencioso, sorrindo a intervalos. Quando terminei a comovida exposição, ele pôs-me a destra no ombro e murmurou: não se julgue desventurado e incompreendido. Saiba, meu caro André, que você foi muitíssimo feliz. Aliás, desculpe eu insistir nesse ponto, que agora me ocorreu, que na própria obra do André Luiz, não me recordo agora a obra, vai falar que no mundo espiritual eles têm disciplinas de estudo nas universidades que versam sobre essas questões. Então você vai formar em medicina e tem lá a disciplina do amor ao próximo, dentro da faculdade de medicina, para o futuro. E para chegar lá tem que começar alguma coisa. Como assim? Sua Zélia respeitou o companheiro até o fim, e o segundo matrimônio, em tais circunstâncias, não é de admirar. No meu caso, porém, a coisa foi muito pior. E dado meu justo espanto, o novo amigo continuou. Explico-me. Meditou alguns instantes, como quem alinhava reminiscências, e prosseguiu. Não pode você imaginar como foi intenso o sonho de amor do meu casamento. Logo após a aquisição do diploma profissional, aos 25 anos, esposei Rosalinda, exultante de ventura. Não levava à esposa tão somente uma situação material confortadora e sólida no terreno financeiro, mas também os meus tesouros de afeto e devotamento. Minha felicidade não tinha limites. Em pouco tempo, 2 filhinhos enriqueceram-me o lar ditoso. Meu bem-estar era inexprimível. Em virtude das reservas bancárias, não me especializei na clínica, consagrando-me, todavia, apaixonadamente ao laboratório. Atendendo aos meus pendores, não me foi difícil atrair a confiança de numerosos colegas e vários centros de estudos, multiplicando pesquisas e resultados brilhantes. E Rosalinda era minha primeira e melhor colaboradora. De quando em quando, notava-lhe o enfado no trato com os tubos de ensaio, mas minha esposa sabia, então, calar as contrariedades pequeninas a favor da nossa felicidade doméstica. Como sempre as mulheres, né? Parecia compreender-me integralmente. Era, aos meus olhos, a mãe delicada e companheira, sem defeitos. Contávamos 10 anos de ventura conjugal quando meu irmão Eleutério, advogado, solteiro, algo mais velho que eu, deliberou localizar-se junto de nós. Rosalinda foi inexcedível em atenções, considerando que se tratava de pessoa de minha família. Eleutério entrou em nossa casa como irmão. Embora residisse em hotel, compartilhava dos nossos serões caseiros, sempre bem posto e interessado em agradar. Observei, desde então, que minha mulher se modificava pouco a pouco. Exigiu fosse contratado um auxiliar que a substituísse nos meus serviços, alegando que os nossos filhinhos não dispensavam assistência maternal, mas mais assídua. A Nui, satisfeito,
Tratava-se, afinal, de providência interessante ao bem-estar de nossos filhos. Contudo, a transformação de Rosalinda assumiu caráter impressionante. Passou a não comparecer ao laboratório, onde tantas vezes nos abraçávamos, alegremente, ao vermos coroados de êxito nossas pesquisas mais sérias. Preferia o cinema ou a estação de repouso, em companhia de Eleutério. Isso me entristecia bastante, mas eu não poderia desconfiar da conduta do meu irmão. Fora sempre criterioso em família, não obstante ousado e filaucioso nas atividades profissionais. Minha vida doméstica, antes tão feliz, passou a ser de solidão assaz amarga, que eu tentava iludir com o trabalho persistente e honesto. Nesse parágrafo aí, ele estava numa sensação, numa certa tristeza, e ele, como diz, tentava iludir com o trabalho persistente. Ele está contando a história que já se passou. Então ele entendeu que aquela emprego maior de tempo no trabalho, na verdade, era uma tentativa de apagar isso aí, uma ilusão para... Não é isso, está tudo bem. Vamos... No livro No Mundo Maior, nós vamos chegar lá também, é o livro de André Luiz, também Chico Xavier. Os capítulos 2 e 3, ele fala sobre a casa mental e estudando o cérebro. É um dos estudos, destacando assim capítulo, um dos mais conhecidos do André Luiz, né? Para quem não conhece e tiver o livro em casa, já pode se adiantar. Ele vai falar sobre, na verdade, quem fala não é ele, né? Ele reporta, é Calderaro, e vai falar sobre a compartimentalização do cérebro em 3 andares, recordam? Do inconsciente, do consciente e do superconsciente. E em cada um deles, nós vamos ter uma representatividade. E no capítulo, que é bem profundo, um capítulo profundo, né? Noções de fisiologia, de química, ele fala exatamente isso. Aqui, ele ainda não apresentou, né? Porque o livro viria na sequência. Mas a gente já consegue entender que o espírito, quando ele é acossado por isso, ele refugia-se normalmente na área da ocupação. Estamos explicado lá, na área do trabalho. Quando a gente chegar lá, a gente vai entender melhor. Mas eu fiz apenas esse parênteses para a gente ter consciência de que essas coisas que ocorrem conosco não são assim, comigo. Isso é próprio do espírito. O foco está alojado numa determinada área do cérebro, como uma fuga, como uma busca para melhora, geralmente vai do inconsciente para o consciente. E ali é a área da representação atual, da atividade, do trabalho. Só um parênteses. E é interessante que a partir desse capítulo, o livro inteiro, e até os demais livros, ele faz referência a essa questão. Ele não diz assim, olha, no livro, lá, não. Mas o acontecimento, se você ler e extrair da letra a ideia, você se remete a esse ensino que ele deu nesses capítulos do No Mundo Maior. Assim corriam as coisas, quando singular transformação me alterou a experiência. Pequena borbulha na fossa nasal, que nunca me trouxera incômodo de qualquer natureza, depois de levemente ferida, tomou caráter de extrema gravidade. Em poucas horas declarou-se a septicemia. Reuniram-se colegas em verdadeira assembleia junto de meu leito. Inúteis, todavia, todos os cuidados. Anuladas as melhores expressões de assistência. Compreendi que o fim se aproximava rápido. Rosalinda e Eleutério pareciam consternados e até hoje guardo a impressão de rever-lhes o olhar ansioso, no momento em que a neblina da morte me envolvia os olhos materiais. Nessa altura, Vicente fez longo estacato,
como a fixar reminiscências mais dolorosas, e continuou menos vivaz. Depois de algum tempo de tristes perturbações nas zonas inferiores, quando já me encontrava restabelecido em nosso lar, certifiquei-me de toda a verdade. Voltando ao lar terreno, encontrei a grande surpresa. Rosalinda havia desposado Eleutério em segundas núpcias. Como são idênticas as nossas histórias, exclamei impressionado. Isso é que não, protestou a sorrir, e continuou. Agora outra surpresa. Outra surpresa me dilacerava o coração. Somente ao regressar ao lar soube que fora vítima de odioso crime. Meu próprio irmão inspirou a trama sutil e perversa. Minha mulher e ele apaixonaram-se perdidamente, um pelo outro, e cederam a tentações inferiores. Não havia que recorrer a divórcio, e, mesmo que a legislação o facultasse, constituiria um escândalo o afastamento de Rosalinda para unir-se publicamente ao cunhado. Eleutério lembrou, porém, que possuíamos experiências de laboratório e sugeriu a Rosalinda a ideia de me aplicar em determinada cultura microbiana, que ele mesmo se incumbiria de obter na primeira oportunidade. A pobre da companheira não vacilou e, valendo-se do meu sono descuidado, introduziu na minúscula espinha nasal, aquela feridinha, né, o vírus destruidor. E aí tem você o meu caso naturalmente resumido. Eu estava assombrado. E os criminosos? Perguntei. Vicente sorriu ligeiramente e informou. Rosalinda e Eleutério vivem aparentemente felizes. São excelentes materialistas, por enquanto. E gozam, no mundo transitório, grande fortuna moedada e alto conceito social. Há muita podridão, né? Dentro de certas circunstâncias que, olhando assim no verniz ou nos parece que está tudo bem, né? Esse é o mundo, essa é a Terra. Bem-vindo a ela. Isso foi em meados do século passado, mas eu acho que tem aos montes, né? Mas e a justiça? Indaguei aterrado. Ora, André, esclareceu serenamente, tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos. Percebendo-me, porém, as tristes impressões, Vicente concluiu. Não falemos mais nisto. Aproxima-se a hora da instrução. Atendamos às nossas necessidades essenciais, auxiliando os nossos amados, que ainda permanecem à distância, nos círculos terrestres. Não se impressione. A árvore, para produzir, não reclama as folhas mortas. Para nós, atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Então, eu aproveitei que ele está falando sobre isso. Você vê que o próprio André, ele dá mostras, né? E os criminosos? Mas e a justiça? Será que não vão prender eles? Não vão pôr no paredão? André. Então, eu sugeri lá para vocês darem uma olhada no Livro dos Espíritos. Lei, Justiça, Amor e Caridade. São as leis morais, né? O capítulo 11 da terceira parte do Livro dos Espíritos. E pergunta 873. O sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Porque eles estão falando da justiça, né? E a justiça? Está de tal modo na natureza o sentimento da justiça que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Quer dizer, ele é instintivo, esse sentimento. E a nossa moralidade dá contornos novos a ele, adequados. Né? Deus o pôs no coração do homem, o sentimento. Daí vem que frequentemente em homens simples e incultos
se vos depara noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Aí ele vem na próxima questão. Sendo ela um sentimento, né, a justiça, uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modo tão diferente, considerando uns justos o que a outros parece injusto? É porque neste sentimento se misturam as paixões que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais. Então, existem outros sentimentos naturais que são não só a justiça, que se desenvolvem com a moralidade, mas que são perturbados pelas nossas paixões. Um deles, o amor. Não é? A paixão, quando é desenfreada, é um perigo. Fazendo que os homens vejam as coisas por um crisma falso. E a última questão, embora tenha mais, mas para a gente não avançar muito na hora, a questão 875. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. Muito bem. No livro Evolução em Dois Mundos, tem um pequeno texto, que eu passei o todo aí em PDF. Eu vou lê-lo todo. Ele é curto, é uma pagininha assim, meia página. A justiça na espiritualidade. E está nesse livro, Evolução em Dois Mundos. Como atua o mecanismo da justiça no plano espiritual? Resposta. No mundo espiritual, de certo, a autoridade da justiça funciona com maior segurança, embora saibamos que o mecanismo da regeneração vige, antes de tudo, na consciência do próprio indivíduo. Beleza de resposta, né? Já largou bem. Ainda assim, existem aqui, como é natural, lá no mundo espiritual, santuários e tribunais, em que magistrados dignos... O que é magistrado? Juiz, então tem juiz lá. Então deve ter faculdade de direito. Magistrados dignos e imparciais examinam as responsabilidades humanas, sopesando-lhes os méritos e deméritos. É mais ou menos como a gente está vendo aqui. Lembra do Clarencio? Conversando lá aquele dia que foi pedir emprego? As noções de justiça e de oportunidade, de bom senso, falando com aquela senhora que estava junto com o André. É o que a gente sente falta aqui na Terra, né? Dos magistrados, não da totalidade. A organização do júri, tem júri, em numerosos casos, é aqui observada, necessariamente, porém, constituída de espíritos integrados no conhecimento do direito, com dilatadas noções de culpa e resgate, erro e corrigenda, psicologia humana e ciências sociais. Bom aqui, né? A fim de que as sentenças ou informações proferidas se atenham à precisa harmonia perante a divina providência, consubstanciada no amor que ilumina e na sabedoria que sustenta. Então, isso ele está falando da justiça na espiritualidade. E não é na espiritualidade muito elevada. Mas ele já está dizendo que existe. E também, no livro Libertação, a gente tem um júri no mundo espiritual inferior, sendo realizado no livro Libertação. Tem lá uma mulher que vai ser julgada, um grupo de pessoas, e o André Luiz descreve claramente. Só que aí é bem diferente daqui, né? Já está terminando a resposta. Há delinquentes, tanto no plano terrestre quanto no plano espiritual.
A gente tem um livro, o livro que a gente está lendo na quarta-feira, que é Espíritos e Deuses, né? Aí a gente terminou e vai passar para o outro, correto? A gente fez ontem o 29, o 28 e o 29, certo? No capítulo 30 do livro, ele fala de um assalto que teve no shopping lá. Tá? No mundo espiritual, onde o Dr. Inácio mora. Um assalto no shopping. Shopping. Assalto. Fala isso pro pessoal aí fora, os ortodoxos, os espíritas. O pessoal que não é espírita não adianta nem falar, né? Que tem, como chama? Delinquente. Se tem delinquente, o que tem lá que vai correr atrás deles? Polícia, armada. Como é que faz? E se o delinquente dá um tiro e acerta em alguém lá dentro? Vai vendo. Então a gente precisa avaliar. Continuando e repetindo. Há delinquentes tanto no plano terrestre quanto no mundo espiritual. E em razão disso, não apenas os homens recentemente desencarnados são entregues a julgamento específico, sempre que necessário, mas também as entidades desencarnadas que no cumprimento de determinadas tarefas se deixam muitas vezes arrastar a paixões e caprichos inconfessáveis. É importante anotar, contudo, que quanto mais baixo, olha essa noção que o mundo espiritual respeita, quanto mais baixo é o grau evolutivo do culpado, mais sumário é o julgamento pelas autoridades cabíveis. E quanto mais avançados os valores culturais e morais do indivíduo, não é só cultural e intelectual, moral também, mais complexo é o exame dos processos da criminalidade em que se emaranharam. Não só pela influência com que atuam nos destinos alheios, isso é imputado também, porque quando uma pessoa, um líder, uma coisa cai, muita gente cai junto, né? Decepciona, frustra, arrasta. Então, como também porque o espírito, quando ajustado à consciência dos próprios erros, ansioso de reabilitar-se perante a vida e diante daqueles que mais ama, suplica por si mesmo a sentença punitiva que reconhece indispensável à própria restauração. Quer dizer, isso daqui é uma resposta desse tamanho. Agora, ele falou sobre a justiça em mundos mais elevados, se bem que eu não sei nem se lá precisa também, mas tudo bem. Ele abordou a justiça aqui, ó, na nossa vizinhança espiritual, praticamente. Interessante esse ponto de vista aí. A gente pensar